As passagens que serão aqui apresentadas têm uma certa repetição. Não que o pensamento de Henri Bergson seja repetitivo, mas porque nós talvez tenhamos certa dificuldade em ordená-las de modo regular e uniforme, de maneira a não cair na tentação da iteração. Assim, os conceitos de fragmentação e não fragmentação, no caso, por exemplo, do tempo para ele, por que não devemos fragmentá-lo? Das marcas homogêneas do mostrador de um relógio ou dos dias do calendário, esses espaços de tempo que os físicos veem como sempre iguais, não o são para nós, pelo menos para a nossa vida interior. Quel est l'objet de l'art? Si la réalité venait frapper directement nos sens et notre conscience, et si nous pouvions entrer en communication immédiate avec les choses et avec nous-mêmes, je crois bien que l'art serait inutile, ou plutôt que nous serions tous artistes, car notre âme vibrerait alors continuellement à l'unisson de la nature. Nos yeux, aidés de notre mémoire, découperaient dans l'espace et situeraient dans le temps des tableaux inévitables. Notre regard saisirait au passage des fragments de statues aussi beaux que ceux de la statuaire antique. Nous entendrions chanter au fond de nos âmes comme une musique, quelquefois gaie, plus souvent plaintive, toujours originale, la mélodie ininterrompue de notre vie intérieure. Tout cela est autour de nous, tout cela est en nous, et pourtant rien de tout cela n'est perçu par nous distinctement. Entre la nature et nous, que dis-je, entre nous et notre propre conscience, un voile s'interpose, un voile épais pour le commun des hommes, voile léger, presque transparent pour l'artiste et le poète. Je parle d'un détachement naturel, inné à la structure du sens et de la conscience, et qui se manifeste tout de suite par une manière virginale, en quelque sorte, de voir, d'entendre ou de penser. Il suffit. Gilles Deleuze, num seminário ele se pergunta sobre a criação artística. Pois bem, na filosofia não há o questionamento dessa história da estabilidade. Ela sequer coloca essa questão. As coisas são estáveis e pronto. Mas não, em Bergson isso não é o que acontece. Nada é estável, ao contrário, tudo está se movendo. De qualquer forma, não há fragmentação em espaços heterogêneos, como relata Henri Bergson. A fragmentação só se dá em estados homogêneos, quer dizer, esses estados que significam a mesma coisa cada minuto, cada segundo, cada hora, e que a gente vê o seu movimento através do movimento dos ponteiros, né? Ponteiros que marcam isso que se chama espacialização do tempo. Né? Muito bem. Segundo Bergson, as coisas estão em contínuo movimento, não há parada, não há paralisação. Por isso, elas tendem a escapar o tempo todo das nossas mãos e impedir que nós as capturemos. Nesse sentido, a ciência positiva não tem condições de capturar fenômenos dessa ordem. A ciência positiva trabalha com dados concretos, com figuras estagnadas, com fórmulas que mais parecem uma radiografia da cena, da situação, do acontecimento. Isso, na verdade, é algo que é irreal
segundo Bergson, já que nada está fora do movimento e nós temos que nos assentar nele para poder acompanhá-lo e entendê-lo. E para isso o Bergson chama a atenção para o seu próprio conceito, que é o da intuição. A intuição bergsoniana não é o mesmo que a intuição cartesiana e a intuição de outros filósofos da sua época ou de épocas anteriores. Na intuição eu devo posicionar-me no movimento, eu devo instalar-me no movimento e acompanhar com isso a sua própria situação. É como imaginar-se num carrossel, em que as coisas estão em contínuo movimento, não param, e nós subimos nele, né, e sentimos nele exatamente isso que se chama o movimento. Para Bergson, a existência é necessariamente mudança. A mudança não é uma sucessão de estados distintos, mas na alteração contínua pela qual o estado anterior se transforma em um estado diferente. Vamos ver como ele remete ou retrata essa situação. Henri Bergson faz uma diferença entre tempo abstrato e duração. O tempo abstrato é o tempo dos físicos, é um tempo que não tem, digamos assim, uma personalidade própria. É um tempo que é igual ao anterior e ao posterior. Os minutos, os segundos, as horas, os dias são exatamente iguais, ou porque estão presos numa folhinha, ou porque estão presentes no mostrador do relógio e seus ponteiros, nos indicando a marcação do tempo. Esse tempo se chama tempo espacializado, ele é externo a nós, ele é justaposição, ele é divisibilidade, ele é reversibilidade. Né? São todas categorias que pertencem à exterioridade do tempo. Já a duração, ao contrário, trabalha com o conceito de como nós sentimos, cada um individualmente, esse mesmo tempo. A duração é uma realidade apreensível pela vida interior. São nossos pensamentos, nossos estados de alma. Aí, no caso, não há artifícios que obscurecem esse tempo, nem há espaços. E que por isso mesmo demoram uma vida para passar. O real é constituído por uma diversidade de durações que se distinguem uma das outras por seu grau de tensão, pela rapidez de seu ritmo, enfim, pela heterogeneidade mais ou menos pronunciada das variações elementares que elas encadeiam. Essa passagem me parece bastante importante, né? A diferença entre tempo abstrato, marcado pela exterioridade que nos marca, né? Espaciabilidade, divisibilidade, e o tempo concreto, que é um tempo interno, nosso tempo particular. Na verdade, essa diferença é crucial no sentido de que nós vivenciamos o tempo de forma diferente do que os físicos. Para os físicos, o tempo é uma realidade independente de nós. É a realidade dos relógios, é a realidade das marcações, é a realidade dos minutos, segundos, horas e dias que se sucedem de uma maneira igual, mais ou menos homogênea em relação aos estados anteriores. Já a duração é uma sensação puramente interna, individual, particular, é como eu sinto as coisas. Então, se eu disser a vocês, nós, quando estamos participando de um fenômeno muito excitante, muito atraente, muito envolvente, nós literalmente não vemos o tempo passar. Mas esse tempo é ao mesmo tempo de outra experiência, que é uma experiência, na verdade,
abstrata. Né? E uma experiência abstrata se marca como o quê? Como a vivência de um certo tempo que não passa, que demora, que tem uma densidade diferente do tempo da duração. São aqueles minutos em uma situação, em um fato, em uma cerimônia que são enfadonhas, que são, de alguma forma, desagradáveis, que são nossa relação com o tempo e a vida. A primeira ilusão teórica citada por Bergson é a de que as coisas permanecem. Né? Há uma certa sensação de que os estados da matéria ou os estados do objeto, a sua situação, permanecem, né? Se mantêm contínuos. Né? Mas ele vai dizer, o estável aí é apenas uma imagem média, é apenas algo que, de alguma forma, é caracterizado por uma certa situação de média, média no sentido mesmo matemático ou estatístico. A segunda ilusão teórica é aquela que diz que nós não percebemos o vazio que existe entre as imagens, as cenas e as relações. O caso mais comum, que cita mais uma vez, é a história do cinema, né, que é marcado por essas imagens que se substituem, mas que entre elas constata-se a existência desse vazio, desse branco, desse nada que separa uma coisa da outra. Pois é exatamente nesse espaço que o Bergson vai dizer que existe, que se coloca o devir, ou seja, a transição, a mudança das coisas. Cabe aqui fazer um pequeno parênteses sobre a questão da mudança, sobre a questão de que todo o real é necessariamente mudança, a partir de uma leitura diferenciada da filosofia. A filosofia trabalhou durante toda a sua história, praticamente, com o conceito de estabilidade, com o conceito de manutenção de um certo regime, de uma certa ordem, né, o conceito de paralisia. Esse conceito foi desdobrado a partir de Platão, segue durante toda a história do cristianismo, através do neoplatonismo, e chega aos tempos contemporâneos por meio de figuras como René Descartes, né, que vão continuar essa mesma perspectiva de olhar o mundo como necessariamente falso e de nosso olhar ser a única coisa que, na verdade, justifica um conceito de verdade. Se há verdade, a única que existe é aquela que justifica eu estar aqui pensando, diz Descartes. Por fim, cabe citar aqui a maneira como o filósofo Spinoza se ocupa com termos como afecção e paixão. Na verdade, Spinoza vai trabalhar esses dois termos como categorias opostas praticamente. Né? Na afecção, encontra-se a nossa capacidade de intervir, de realizar fatos, de alguma forma, lutar para a realização de nossos desejos ou nossas aspirações. Né? Enquanto que a paixão é alguma coisa que nos detém, nos segura, nos trava, de certa maneira. E a paixão, da maneira como é lida, na verdade, é lida segundo a tradição cultural do Ocidente. Né? Paixão igual a sofrimento, como é o caso da paixão de Cristo. Né? E incorpora com isso também o conceito de dor, de pena, de dificuldade diante de certos objetos. Muito bem. A fenomenologia das afecções em Spinoza vai se ocupar exatamente com algumas
consequências ou constatações que ele faz, que apesar de serem de nível abstrato e teórico, se aplicam, na minha forma de ver, muito bem para a pesquisa da comunicação ou da percepção, né, no que a gente entende aqui, como a gente trabalha esses conceitos. Inicialmente, diz Spinoza que o impacto das afecções, uma vez absorvidas pelo indivíduo, elas passam a fazer parte dele, ou seja, passam a ser ele. Ele passa a vivenciar segundo estas mesmas afecções da alma que o atingem e o fazem vivenciar com ela. Segundo ele, nossos gostos, nossas escolhas, elas vêm exatamente dessas afecções. É algo, portanto, interno. Nós temos aí também, da mesma maneira como o interpreta Bergson, né, a interferência destas, de alguma forma, somos todos sacudidos por fatores internos e saímos deles necessariamente alterados. Essas teses de Spinoza vão nos ajudar a entender um pouco melhor o fenômeno da percepção que se distribui entre afecção e paixão, segundo a leitura que fizemos aqui em todas essas primeiras aulas da disciplina Pesquisa em Comunicação. A disciplina continuará no próximo bloco, na próxima aula, como um estudo crítico sobre a Gestalt, sobre a psicologia experimental e sobre as formas como se manifestam hoje as semióticas. De alguma maneira, vai se tentar trabalhar com esses paradigmas que, na verdade, não vão nos ajudar aqui na nossa disciplina. Eles são apresentados apenas como epistemes ou formas de entendimento que se aplicam a outros tipos de estudos, como eu falei na primeira aula deste curso. São sentidas diferentemente conforme os indivíduos. Isso derruba a tese ou a hipótese das teorias da comunicação, que supunham que haveria uma reação em massa, em cadeia, uma reação mais ou menos coletiva aos fatos que eram portadores ou de afecções ou das próprias paixões.